corrigir todas essas questões, né, que são, acho que são muito difíceis, mas precisam ser pensadas com sabedoria. Verdade. E para quem está chegando agora, nós estamos aqui numa entrevista muito bacana, ao lado da professora Raquel, com a nossa convidada aqui, professora Cíntia Sena, coautora do livro Independência Financeira, Alcance das Mãos. O Júnior estará colocando a capa do livro aí já na visão aí, para as pessoas já, ok, está aqui do lado aqui a capa do livro. E eu quero dizer o seguinte, você quer entrar em contato conosco, nosso contato é revista educacional, contato revistaeducacional@gmail.com, ou liga ainda no 2741-5100, direto aqui na rádio da Faculdade Pascoal Dantas, e pode falar ao vivo conosco. Esses são os nossos mecanismos de comunicação. E como divulgação aqui desse período, eu gostaria de falar a respeito de uma empresa. O nome da empresa é .com Formação Profissional. É uma empresa que está ali também na região de São Mateus, ali na Vila Mateu Bay, e que é um parceiro que sempre tem dado bons cursos para os jovens que têm interesse também em atuar na área de formação em nível, ainda em nível técnico, ainda não em nível superior, né? Cursos de informática, cursos de inglês. Essa é a nossa divulgação aqui da região. E para continuar o nosso movimento aqui, eu gostaria ainda de aproveitar aqui a nossa convidada, não é isso, Raquel? É isso aí. Como que a Cíntia era na escola, Raquel? Conta para nós aqui. Eu quero, professor Gilmário, eu quero destacar algo que eu acho que ela não lembrava. E agora eu vou falar dos bastidores. Pode contar. A importância do professor em olhar a questão das habilidades e competências dentro de uma sala de aula. E eu nem imagino onde ele esteja. Eu lembro muito de vários depoimentos de um professor, o nome dele é o professor Nivaldo, que já se aposentou, e quando ele entrava na sala dos professores, nosso momento de café, 15 minutos ali, ele citava que ele fazia atividades diferenciadas com ela, porque ela já tinha um destaque na questão de habilidades dentro de exatas. Talvez não percebido ainda, como você já citou aqui. E o professor fazia atividade diferenciada e não deixava, em nenhum momento, ela desocupada. E essa importância, ela não sabe disso, porque não fazia parte desse momento ali do café dos professores. E eu lembro o quanto é forte, o quanto é importante o professor ter essa visão na sala de aula, garantindo através das habilidades de cada um, fazendo retomadas necessárias de conteúdos não assimilados na sua totalidade. Isso é muito comum na prática de um professor dentro da sala de aula. E não tem como não ser grato. Eu olho e eu lembro que eu estava no começo da minha vida profissional ainda como professora. Nós estamos falando de 18, 20 anos atrás. Estou certa? Por aí. E aí, se a gente parar para pensar o quão é importante, ainda mais dentro de uma faculdade, que os cursos, muitos são destinados à questão da educação, fica aqui uma dica. A importância do professor olhar esse aluno como único e explorar essa habilidade. Quando esse aluno fica ocioso, ele levar uma atividade que potencialize a esse aluno ter um olhar, uma visão diferente das coisas, que lá naquele momento, geralmente o adolescente, ele não quer estar totalmente ocupado, porque ele quer interagir, ele quer socializar, ele quer conversar, e isso é muito bacana também. Mas eu lembro muito do professor destacando essas questões na vida da Cíntia, que ainda era uma menina. Ela ainda é uma menina, né? Mas assim, era uma menina mais menina, não falando no sentido de idade. Esse contexto é fundamental. E, com certeza, existem raízes que aconteceram, a junção do comportamento da mãe nessa administração, essa semente lançada pelos professores que germinou e se tornou tudo isso. E aí ela citou, quando ela foi falar sobre o currículo, a importância de ter trabalhado na padaria.
A importância de ter sido jovem aprendiz. A importância das pequenas coisas. E é através dessas pequenas coisas que geram coisas grandes e firmes, que nós não sabemos ainda, que estão por vir. E isso é fé. Fé é eu acreditar. E aí eu posso citar, dentro de um contexto fundamentado no cristianismo, fé é eu trazer para hoje aquilo que não aconteceu ainda, mas é eu trazer para hoje com certeza. Quando ela se organizava, quando ela pensava, ela tinha duas opções de olhar. Olhar, dizendo assim, olha, eu sou daqui da região e viver num mundinho limitado dentro de uma bolha que não favorece ao crescimento. Mas ela, com certeza, naquele momento, falou assim, não, eu estou ali, em passos de formiga, mas com vontade. com vontade de vencer, com vontade de crescer e agora, nesse momento aqui, de contribuir. Eu tenho certeza, viu, professor Gilmar? Eu tenho muito para aprender sobre a educação financeira. E ela está falando ali, eu estou me remetendo à minha família, olhando o que eu posso plantar na vida dos meus filhos para que eles tenham uma evolução nessa questão de administrar o pouco, administrar as emoções junto à gestão financeira. E se potencializar, por que não? Com certeza. E realmente esse aprendizado aqui, ele não é só para o outro, né? Ele é para nós. Então, eu estou aprendendo, confesso, viu? Primeiro eu estou aqui mais como aprendiz. Eu estou mais preocupado, focado nesse momento em aprender. Nós somos os jovens aprendizes hoje. É verdade. Nós somos jovens. Isso é bom que todos somos. Sabe, Raquel, isso nos rejuvenesce. Isso nos rejuvenesce. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse conceito do aprender com o outro, nos remete realmente a entender que aquilo que a gente aprende com os nossos pais. E eu consigo entender que a sua mãe deve ter aprendido também com alguém. Você teve esse entendimento, dessa visão de que a sua mãe também aprendeu em algum momento com outras pessoas a ter essa disciplina, essa regra? Como foi isso? Você conseguiu visualizar isso, Cíntia? Eu vou fazer até alguns contextos dentro disso, mas até voltando, eu acho que o que fez com que, de alguma forma, eu conseguisse ir além do que eu imaginava é que, sem perceber, eu sempre tive algum sonho, mesmo não sabendo se ele seria possível ou não, e sonhos que talvez estariam totalmente fora ali do meu contexto. Então, eu acabava sempre... Fui jovem aprendiz, ia andando até o local onde era o curso, que era gratuito, para conseguir ser jovem aprendiz. Eu queria aprender. Então, eu sempre busquei aprender. E isso me movia, mesmo quando eu tinha que, às vezes, atravessar a cidade. Então, às vezes, a gente olha os resultados, mas a gente também tem que olhar como que foi, né, essa construção. Da minha mãe, na verdade, a gente até fala que é um pouquinho diferente da educação financeira. Muitas pessoas até aprendem a lidar com o dinheiro de uma forma para evitar a escassez. Então, minha mãe, ela veio do interior da Bahia. Eu falo que é interior do interior da Bahia. Então, a umas 5 horas de Salvador. E ela veio para São Paulo para tentar a vida. Então, ela tinha 22 anos. Então, ela também já trabalhou de tudo. Trabalhou limpando o metrô, trabalhou de limpeza, trabalhou em padaria. Ela já tinha a habilidade de costuras lá. E aí ela foi se desenvolvendo. E quando eu nasci, então ela voltou para as costuras, porque era mais fácil até para ficar mais próximo de mim. E nesse processo, então, ela sempre viu que ela não poderia ficar sem o recurso financeiro. Então, ela precisaria ter esse recurso para manter o básico, a alimentação, os cuidados. Então, no meu ponto de vista, o que ela aprendeu é que ela precisava ter para não faltar. E tentar usar melhor para evitar essa falta. Então, ela sempre fez com que, e se eu não tiver costuras o mês que vem? E se eu não tiver essa mesma produção? Porque ela não tinha um ganho fixo, ela não era registrada. Então, ela dependia efetivamente daquilo que ela fazia. Então, ela sempre reservou, sempre manteve, não quis gastar nunca em excesso ou a mais, sem saber que poderia. Então, eu poderia ter visto isso e me rebelado, falando, não, vou receber, vou gastar tudo. Mas eu entendi que aquilo
ajudou ela a construir algumas coisas, como a casa dela. E eu ouvi falar, então, se eu quero construir, se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso primeiro ter o recurso. Então, eu sempre fui buscar algum trabalho, alguma atividade em prol daquilo que ela não poderia me dar. Então, isso foi o que me moveu. A educação financeira, o que ela vem até com a metodologia de SOP um pouquinho para a gente avançar e que a gente consiga passar para os filhos, para que a gente consiga ensinar, é que a gente não pode ter um sonho só. A gente precisa ter, no mínimo, 3 sonhos. Um de curto, um de médio e um de longo. O que costuma geralmente acontecer? As pessoas até têm sonhos. Geralmente, eles são muito longos, por exemplo, a casa própria. Então, ela vive a vida em função só daquela casa e deixa de refazer outras realizações e até ampliar a visão para ver outras oportunidades que, às vezes, está ali do lado, só que como ela não colocou essa energia ali para esse sonho, ela não se atentou. Então, eu preciso ter um sonho de curto, que a gente fala para o adulto, até 1 ano, de médio, de 1 a 10 anos, e de longo, acima de 10 anos. E aí, qual que é a ideia? Se eu, de tudo que eu recebesse, o meu primeiro salário, minha primeira mesada, meu primeiro recurso, eu separar metade para esses sonhos e a outra metade para aquele meu consumo diário, meu dia a dia. Sempre que eu tiver aumento, sempre que eu tiver novos ganhos, eu manter sempre essa filosofia. Metade para os sonhos, metade para o meu dia a dia. Eu vou conseguir realizar sonhos inimagináveis. E eu vou estar sabendo que aquele dinheiro tem um destino. Então, eu preciso, o que a gente fala, que é carimbar. Olha, esse valor aqui é para o meu sonho de curto, esse valor aqui é para o meu sonho de médio, esse valor é para o meu sonho de longo. E eu sei que eu preciso guardar tanto por mês para que em 1 ano ele se realize, eu preciso guardar tanto para que em 5, 6, 7 anos o outro. E enquanto eu vou realizando o sonho de curto, o de médio já vai acontecendo, eu não preciso começar do zero. Então, a gente está sempre renovando, está sempre se motivando. E isso faz com que eu consiga aprender desde a infância. Porque uma vez que ele fez essa habilidade, qualquer recurso que ele receber, ele sabe como canalizar, como destinar. E aí as emoções elas vão ficar muito mais fácil, porque quando eu for no shopping, quando eu for fazer qualquer coisa, eu sei que aquele dinheiro tem um destino. Eu sei que eu posso separar uma parte para o meu lazer, uma parte para alguma aquisição, e uma parte eu estou ali potencializando meus sonhos. Então, uma das realizações que eu fiz, que eu acho que foi aonde que deu um marco de falar, então eu posso realmente tudo, eu sempre tive o sonho de ir para fora do país. Não sei porquê, na minha família ninguém tinha ido. Eu também tinha um sonho da faculdade, ninguém tinha feito, eu fui a primeira a conseguir fazer. E quando eu consegui, eu falei, eu vou guardar dinheiro para ir para fora do país. Primeira coisa que eu fiz, eu vou tirar o passaporte. Eu tenho o prazo do passaporte até antes dele vencer para conseguir. Então, todo o recurso que eu recebia, eu separava uma parte para essa realização. Então, mais ou menos em 4 anos, eu juntei o valor que eu precisava e fui ficar 6 meses no Canadá. Então, eu vi que se eu conseguia fazer aquilo, outros sonhos também eram possíveis. Então, o que a gente precisa é saber o que a gente quer. Quais são esses sonhos? Quais são esses propósitos? Mesmo que naquele momento eu não tenha recurso nenhum. Então, muitas vezes a gente bloqueia o sonho porque fala, não é possível, é caro. Mas, às vezes, a gente nem se dá o trabalho de pesquisar, de ver alternativas. Às vezes, eu posso realizar sonhos que eu não preciso despender recurso financeiro. Mas só de estar me movendo, buscando, eu consigo realizar. Fantástico. Que bacana, que bacana. E eu quero aproveitar esse tempo aqui para pensar junto com vocês. Professora Cíntia, eu vejo que essa temática, para nós aqui no Brasil, é muito nova. Pensar o tempo de educação, essa temática é muito nova. Mas você está tendo uma experiência fora do país. E essa experiência fora do país, deu para perceber algum comparativo em como que se vê a educação financeira lá fora e como nós vemos a educação aqui no Brasil? Você
pode compartilhar com a gente? Claro. É interessante porque até 2008, que foi quando o Reinaldo começou a desenvolver esse trabalho de educação financeira. Hoje ainda existe muito. As pessoas confundem finanças pessoais com educação financeira, que são diferentes. Finanças pessoais, ela é mais da área de exatas. Ela lida mais com cálculos, planilhas, números, fórmulas. E a educação financeira é mais da área das humanas, mais do comportamento, dos hábitos, das escolhas. Fora do país, existem algumas estratégias, existem algumas ações, porém, o olhar ainda é das finanças pessoais. O olhar não é do comportamento do ser. O olhar, olha, você precisa investir nisso, você precisa parar de gastar com isso, mas não se dá esse olhar para o comportamento, para as escolhas, para os sonhos. Eu diria que o Brasil ele está sendo pioneiro nesse olhar. Porque mesmo fora, as pessoas não têm essa visão. Mesmo fora, às vezes a gente tem a ideia de que fora todo mundo entende de educação financeira, todo mundo conhece, faz lá a sua gestão, mas infelizmente não. Essa questão, ela não é só do Brasil. Ela é do mundo. Existem, sim, iniciativas, mas muito ainda pequenas e com o viés das finanças pessoais. E a maioria delas é de ordem patrocinadas, bancadas por instituições financeiras, que é mais nesse viés da questão das finanças pessoais. Então, existe, sim, um trabalho que já está sendo feito também fora. A ideia é que isso também não fique só aqui. Já existem materiais em outros idiomas da questão da educação financeira para que a gente consiga também mudar. Quando eu estava o ano passado lá nos Estados Unidos para defender o meu mestrado, eu participei também de um seminário internacional e o que ficou claro é que cada vez que as pessoas se aproximavam da gente para saber o que a gente tinha feito e era da temática da educação financeira, havia dúvidas, havia questionamentos e aquilo para a pessoa parecia que era algo novo. Então, as pessoas não têm ainda esse olhar. E, infelizmente, a nossa sociedade, mundo, precisa ter essa visão, precisa ter esse cuidado, não só para o hoje, mas para o futuro de outras gerações. E aí a gente olha o que está acontecendo, e até para a gente expandir, por exemplo, a gente tem como modelo, às vezes, o Japão, que é um país que conseguiu sair da guerra, conseguiu se reinventar, tem uma estrutura, querendo ou não, financeira, mas o que está acontecendo com os jovens hoje é que eles estão destruindo praticamente o patrimônio daqueles que construíram, pela falta da educação financeira, pela falta dos sonhos. Então, a gente precisa ter esse olhar de como administrar não só a falta, mas também como saber usar melhor quando eu tenho o recurso ao meu favor. Que propósitos, que finalidades eu vou dar. Então, a educação financeira ela passa por esses aspectos. Ela não atende só quem não tem. Ela atende também quem tem e não sabe como lidar com isso. Então, o mundo ainda está começando. Eu diria que está bem no comecinho mesmo. Que bacana. E eu quero dar informação que nós estamos caminhando para o encerramento deste encontro. O encontro que tem sido muito interessante, porque a temática realmente é muito oportuna em nossos dias. E todos nós, a maioria de nós, né, precisamos desse aprendizado, né? Algumas pessoas já estão bem encaminhadas, outras estão ainda em processo. Eu confesso que eu estou em processo, viu? Eu também. Eu estou conhecendo pessoas que têm tido essa experiência e a gente está aprendendo pelas beiradas, como diz, né? Mas eu quero já aqui convidar para as considerações finais. Eu quero iniciar aqui com a nossa caríssima professora Raquel. Raquel, para as suas considerações finais aqui. Eu estou muito alegre hoje, muito feliz mesmo. E eu gostaria de lançar o desafio, principalmente aos desmotivados, aos desacreditados.
O meu recado, ele está, eu fiquei aqui concentrada, ele está dentro de uma parte do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Onde eu quero chegar? O braço forte sou eu. E eu tenho liberdade para olhar isso e acreditar que depende de mim. O que eu tenho feito para que nessa dependência eu consiga olhar ações resolutas. E eu não sei ser isso ainda. De tudo isso que você colocou aqui, eu acho que eu estou muito aquém. E essa solução pode vir de uma menina que conquistou. Com certeza não foi fácil. Com certeza não foi um start. Às vezes nós queremos esse resultado em currículo, mas nós queremos pular processos. Então a minha mensagem é: tenha o braço forte na liberdade que você tem de conquistar grandes feitos através de ações resolutas. E o Brasil precisa de pessoas resolutas, que saiam da bolha do mundinho, olha, coitadinho de mim, e talvez na região de São Mateus nós chamaríamos de mimimi. Vamos sair desse contexto, parar de ser bebê e olhar para um mundo que está numa crescente e que eu posso ser um desses tijolos, contribuir para que essa nação avance. O que eu tenho feito para contribuir através do meu trabalho, através das minhas habilidades, reconhecidas ou não identificadas por mim, mas que alguém vai lá e às vezes aponta. E eu preciso o olhar dessas pessoas também. E olhar tudo isso conquistando com braços fortes. Obrigado, professora Raquel. Cíntia? Olha, eu queria 2 recadinhos para a gente finalizar. O primeiro, não tenho como não agradecer, né, primeiro o convite, mas principalmente a todos os professores que passaram pela minha vida. Então, eu falo que eu estudo desde 1 ano e 8 meses que eu fiquei na creche, então sempre tive, de alguma forma eu digo que eu fui privilegiada de ter pessoas ao meu lado, me instruindo, me ensinando, mesmo às vezes eu não sabendo do que estava acontecendo, mas de alguma forma me incentivando a ir além. E isso é muito importante. Então, com certeza, quem eu sou hoje, o que eu construí até então, e eu sei que eu posso ir além e eu quero contribuir, na verdade, eu entendo que eu sou uma servidora, então tenho alguma missão para contribuir e dentro dessa temática que é onde eu me afinizei. Então, eu vejo que toda essa trajetória, toda essa construção, teve sempre em algum momento tinha alguém por perto, alguém incentivando, às vezes dando bronca ou puxando a orelha porque queria o melhor. E às vezes o melhor que a gente não consegue enxergar, até dado a nossa realidade, dado as pessoas que estão ali do nosso lado e que às vezes não querem também. Então a gente tem que ir além. E para que vocês possam praticar em casa um pouquinho dessa educação financeira, eu vou passar só os 4 passos da metodologia para que você já possa começar a praticar, e se você quiser se aprofundar mais, você pode entrar lá no site da DSOP, pode entrar em contato comigo, estou à disposição para tirar as dúvidas. Que o primeiro é o diagnosticar, que como eu não sei geralmente como que está a minha situação financeira, eu preciso parar esse momento e observar para depois tomar as minhas diretrizes, que é, no mínimo, durante 30 dias, eu anotar todo dia, todo momento que eu fizer qualquer movimentação financeira, recebi, gastei, anotar o que é por tipo, valor e ir separando isso e observando que ao momento que eu estiver anotando, eu vou trazendo a consciência para aquele gasto. Então, eu preciso fazer isso. Passado esses 30 dias, eu vou começar a observar quais são esses meus sonhos. O de curto, o de médio, o de longo. Pesquisar, saber valor, quanto custa, quando eu quero, para ver nesse orçamento que geralmente a gente aprende ganho, gasto, e se sobra, falta, eu vou começar. Ganhei do que eu
separei quanto que eu vou separar para os meus sonhos e vou diminuir esses meus gastos para conseguir otimizar e começar a poupar, carimbar esse recurso. Tá, excelente. E a gente agradece aqui a participação da professora Cíntia, a professora Raquel, mais um encontro aqui. A gente já quer se despedindo aqui, agradecer a participação, a colaboração do Júnior aqui, a equipe do Pascoal Dantas, através do nosso professor Deusimar, e dizer o seguinte, que das 36 parábolas de Jesus, 17 falam sobre o cuidado e a mordomia. Então, o quanto é importante realmente o cuidado e a mordomia em todas as coisas. E nós estamos aqui como aprendizes de sempre, né? E assim a gente agradece a participação de todos e até o próximo encontro, tá? Ok? Um abraço a todos.